Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao nosso canal Primária Sud Vem e Segue-me. E essa semana nós vamos estudar a Doutrina e Convênios 71 ao 75. E o tema da aula é arma alguma que se forme contra vós prosperará. Vamos lá? Para a gente começar, então tem uma escritura em Doutrina e Convênios 71:9 que diz: em verdade, assim diz o Senhor. Arma alguma que se forme contra vós prosperará. Esse é o tema da nossa aula. Então, desde menino, desde pequeno, o profeta Joseph Smith, ele enfrentou críticas e até mesmo inimigos, enquanto ele procurava realizar a obra de Deus. Ele passou por muitas situações, amiguinhos. Mas o Senhor o ensinou que nenhuma arma que se formasse contra aquele que proclama o Evangelho iria prosperar. E o Senhor, ele confundirá todos que criticam sua obra no seu próprio e devido tempo. Então, naquela época, Joseph ele passou por muitas dificuldades, mas os inimigos deles não prevaleceram. E mesmo que o profeta tenha sido assassinado, o que prevaleceu foi exatamente a obra de Deus, e não o que os inimigos faziam, não o que os inimigos fizeram naquela época. Certo? Então, esse é o tema da nossa aula, que está em Doutrina e Convênios 71:9. Arma alguma que se forme contra nós, contra os membros da igreja, contra aqueles que pregam o evangelho, contra aqueles que servem no reino de Deus, prosperará. Porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o que vai prosperar. E outro princípio muito importante, tá? É que o Senhor ele sempre vai confortar aquele que guarda os mandamentos. No versículo 11 ele diz: portanto, guardai os meus mandamentos, eles são verdadeiros e fiéis. Então, diante de tudo que nós passarmos na nossa vida, talvez nós vamos encontrar pessoas que vão criticar o que nós estamos ensinando, criticar o evangelho, criticar a igreja, criticar os missionários. E algo que nós precisamos fazer é lembrar que nós só precisamos guardar os mandamentos, porque eles são verdadeiros e fiéis. É isso que o Senhor nos mandou fazer. E se nós o fizermos, o Senhor sempre vai nos proteger, tá? Então aqui diz o seguinte: podemos ficar preocupados quando ouvimos pessoas criticando ou ridicularizando a igreja ou seus líderes, especialmente quando temos medo de que as pessoas que conhecemos e amamos sejam influenciadas por essas críticas. Mas se nós guardarmos os mandamentos, nós não vamos precisar temer, tá? Porque os mandamentos vão nos proteger, vão ser o nosso guardião, e os mandamentos do Senhor sempre vai ser a nossa força, tá bom? Então é importante a gente lembrar de tudo isso, tá? E Doutrina e Convênios 72 nos ensina sobre a responsabilidade dos bispos, nos ensina sobre o trabalho dos bispos. E os bispos, eles são mordomos sobre os assuntos espirituais e materiais do reino do Senhor. Então, lembra o nome do seu bispo? Lembra o nome do seu presidente do ramo? Você sabe falar pra gente aqui, colocar aqui nos comentários? Então, vamos entender um pouco mais o que é o papel do bispo, tá? Então, o bispo ele é um homem que foi ordenado e designado como sumo sacerdote presidente de uma ala ou congregação. Ele possui total responsabilidade de ministrar os assuntos temporais e espirituais da congregação. Esse é o papel e a designação do chamado de bispo, tá? Então, olha algumas coisas que o bispo faz. Entrevista para convidar, para chamar pessoas, né, para servir no reino de Deus. Então, ele entrevista as pessoas para os chamados. Ele entrevista membros para recomendação para o templo. Ele entrevista as pessoas que vão fazer as ordenanças no templo, né? As pessoas que vão servir como missionários, as pessoas que vão fazer seu casamento eterno, seu selamento no templo, tá? Ele também entrevista os jovens que vão passar pelo templo para fazer batismos vicários.
que mais que o bispo faz? Olha só, ele orienta e aconselha os membros para melhorarem suas vidas. Então, esse é o papel principal dos bispos. Vamos entender mais alguns papéis desse servo do Senhor chamado bispo? O bispo também, ele me ajuda e me ensina o evangelho. Então, o bispo ele faz entrevista com as pessoas para ensinar o evangelho para elas, para que elas melhorem suas vidas, tá? Outro papel, outra coisa que o bispo faz, ele preside as reuniões sacramentais. Normalmente é o bispo que preside ou um de seus conselheiros dirige a reunião, mas o bispo é quem preside, tanto o bispo quanto o presidente de ramo, tá? Eles têm a mesma responsabilidade, o mesmo ofício e as mesmas prestações de contas para com o Senhor. O que mais que o bispo ele faz? O bispo ele cuida e ensina os jovens. Então, o papel principal dos bispos é cuidar dos jovens, tá? É cuidar da juventude de Israel nos nossos dias, que são nossos jovens. Ok. Outro papel do bispo, outra responsabilidade do bispo, ele cuida da liderança da ala. Ele dirige o trabalho, ele preside o trabalho, né, que a liderança ela faz. Ele preside o trabalho da sociedade de socorro, da primária, das moças, dos rapazes, do coro de élderes, do coro do sumo, né, agora. Ele cuida da obra missionária, então ele cuida de toda essa liderança, mas especialmente o papel dele é cuidar dos jovens, tá? Então até agora nós vimos muita tarefa do bispo, né? Muita coisa que o bispo ele faz, certo? Cuida das reuniões sacramentais, cuida da liderança, cuida dos membros, ajuda os membros no que os membros precisam, né? E muito bom. E também, é importante a gente lembrar que o bispo também cuida e ensina a sua própria família. O bispo ele trabalha para cuidar da sua família. Aqui está um bispo que está muito no meu coração, tá? Ele foi meu bispo, essa aqui é a família linda dele, tá? E é uma pessoa muito especial, então é importante lembrar que além de todas aquelas tarefas lá que nós falamos, responsabilidades dos bispos, ele tem uma responsabilidade também de cuidar da sua família, de trabalhar para dar o sustento para a sua família, de ensinar a sua família e de fazer todo o melhor, né? Então a primeira responsabilidade começa aqui, começa no lar, tá? Então essa é uma família muito querida de um bispo que foi meu bispo, tá? Hoje ele não é mais bispo, mas ele sempre será uma pessoa muito querida por mim, por minha família. Bispo Kretley. Em Doutrina e Convênio 73, nós temos aqui a designação, né, de que nós podemos procurar oportunidades de compartilhar o Evangelho. E no versículo 1 diz: pois em verdade, assim diz o Senhor, é-me conveniente que eles continuem pregando o Evangelho e exortando as igrejas das regiões circunvizinhas, até a conferência. Então, quando ele pede que Joseph Smith, ele estava falando para Joseph Smith, Sidney Rigdon, que eles continuassem pregando o Evangelho, Nossa responsabilidade também é de continuarmos esse trabalho, continuarmos pregando o Evangelho, continuar ensinando as pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre os mandamentos do Senhor, certo? E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que falemos do Evangelho para as pessoas e que nós ajudemos a quem precisar. Nós possamos fazer sempre uma oportunidade para compartilhar o Evangelho, seja publicar nas nossas mídias sociais, seja mandar uma mensagem para um familiar que não é membro da igreja, tá? E quando nós fazemos tudo que nós aprendemos no Evangelho para outras pessoas, nós estamos compartilhando. Quando nós vivemos aquilo que nós aprendemos, o nosso viver já vai ser o Evangelho compartilhado em ação. As nossas ações, elas vão sempre falar mais alto que as nossas palavras. O Senhor, Ele abençoa aqueles que fielmente proclamam seu Evangelho,
Especialmente nós temos os missionários de templo integral, né? De tempo integral, que são responsáveis o tempo todo deles ali para compartilhar o evangelho, para proclamar a doutrina de Cristo, né? Para todas as pessoas, tem a autoridade para batizar conforme Cristo ensinou. Então o Senhor, Ele abençoa aqueles que fielmente proclamam o seu evangelho. Vai abençoar eu, você, todos nós e especialmente os missionários de tempo integral. E de que forma, então, você pode servir ao próximo essa semana, amiguinhos? Pense aí, o que você pode fazer para ajudar o seu próximo? Lembrando que o seu próximo começa dentro da sua casa. Então, dentro de casa, quais as oportunidades que você tem para ajudar? Pensa rapidinho, pensa aí, compartilha com sua mãe aí, com seu pai, o que você pode fazer para ajudar. E algumas coisas eu trouxe aqui pra gente, algumas oportunidades então, tá bom? Que nós podemos ajudar nosso próximo essa semana. Mandar uma carta, tá, de agradecimento ao serviço feito pelo seu bispo, pelo seu presidente de ramo. Ajudar a limpar a capela, caso tenha o seu pai ou a sua mãe fazendo esse trabalho de limpeza, você pode ir junto com eles, usando a sua máscara e ajudando a cuidar de uma limpeza, varrer o salão da sacramental, por exemplo, tirar poeira dos bancos, é algo que você pode fazer. Em casa, como eu falei que é o primeiro lugar, você pode ajudar a lavar as louças sem que ninguém tenha que te pedir, pode ajudar a varrer a casa, limpar, lavar um banheiro, lavar o quintal. São atividades que você pode fazer que vai abençoar a vida do seu próximo, bem mais próximo, tá? Bem como o serviço de gratidão de escrever uma carta para seu presidente do ramo ou para seu bispo, agradecendo o trabalho que ele faz por você todas as semanas, por você e por todos os membros da sua unidade. E, amiguinhos, eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula, tenham gostado, tá? E possam lembrar de sempre ter gratidão pelo chamado do seu bispo, sempre fazer uma oração para que ele possa ser abençoado pelo Senhor, sempre lembrar dele nas oportunidades que você tiver para agradecê-lo, mandar um recadinho para ele, mandar uma mensagem, mandar um áudio do telefone do papai ou da mamãe agradecendo o trabalho do seu bispo, do seu presidente de ramo, ou mandar uma cartinha para ele, né? E prestar sempre um serviço dentro de casa também, tá? É isso que o Senhor, Ele espera de nós para essa semana. Um abraço, amiguinhos, e até a próxima semana. Tchauzinho!